Muito bom dia, agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025, mais uma semana começando juntos aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui na nossa TV Notícias Agrícolas, informações em tempo real para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A semana começa depois de um final de semana bastante intenso, bastante agitado, e nós vamos falar sobre todos esses detalhes. Nós vamos trazer as últimas informações ali sobre as relações entre Estados Unidos e Colômbia. Foi bastante intenso o final de semana e isso vai pegar em cheio o mercado de milho. Vamos falar do mercado de milho no Brasil, como é que as coisas estão caminhando. Vamos falar sobre clima, previsão do tempo. Tem mais chuvas previstas para o Sudeste depois de todo o estrago que foi feito já em Minas Gerais, em São Paulo. Neste final de semana vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a pesquisa Genial Quest que saiu mostrando uma diminuição, uma piora na avaliação do presidente Lula, e vamos falar também sobre a indústria da China, porque novos números mostram que houve uma contração inesperada no mês de janeiro e atingiu, portanto, a mínima em 5 meses. Nós já vamos detalhar esse assunto no nosso quadro de entrevistas. Nós vamos receber Eduardo Vanin, que é consultor de mercado, analista de mercado, melhor dizendo, do complexo soja da Agriinvest Commodities, e vamos inclusive tratar com ele como é que estão as expectativas para a China, principalmente porque nessa semana eles entram no feriado do Ano Novo Lunar. Isso vai impactar diretamente todos os mercados relacionados ali à China. Nós vamos trazer, então, esses desdobramentos, vamos entender o impacto disso tudo. Então, está começando agora o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, a gente quer te ouvir, quer saber de onde você nos acompanha, de onde você fala, deixe a sua opinião, traga a sua dúvida, faça a sua pergunta. O objetivo é juntos irmos construindo aqui o Bom Dia Agronegócio. Então, o nosso canal de comunicação, o nosso chat está aberto aqui do lado no YouTube. Inclusive, se você não está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, faça isso. Chegue aqui pertinho no YouTube e deixe a sua mensagem, traga a sua pergunta e diga para nós de onde você está falando. Mais do que isso, como é que estão as condições de clima aí na sua região, nós queremos saber. Bom, dito isso, vamos checar os preços, vamos aos mercados que já estão funcionando, vamos olhar para as bolsas internacionais, o complexo soja e os grãos começam a semana trabalhando no vermelho. Nesta segunda-feira, nós temos o contrato março para soja com 10 dólares e 48 cents por bushel, uma baixa de 0,6%. No milho, 4 dólares e 82 cents por bushel, queda de 0,8%. No trigo, 0,4%. Também de baixa, recuando para 5 dólares e 40 cents por bushel, portanto. Farelo e óleo também recuam e inclusive estendem as baixas da última sexta-feira, que foram bastante agressivas, principalmente no farelo. Farelo trabalha agora com 302 dólares e 70 cents por tonelada curta, com uma queda de 0,7%. Lembrando que as retenções foram reduzidas na Argentina no final da última semana. Óleo de soja, 44 centos mais 86 por libra e uma baixa de 0,8%. Então, todo o complexo soja hoje trabalhando em campo negativo. Vamos agora à Bolsa de Nova York. Por lá, o café tem 3 dólares e 49 mais 90 por libra e ainda subindo 0,7% de ganho agora. O açúcar também se destaca na alta, com 1,7% de ganho, são 19 centos mais 35 por libra peso nesta manhã de segunda-feira, 27 de janeiro. O algodão também trabalhando do lado positivo da tabela, porém com uma alta bem mais tímida, 0,09%. No petróleo, temos também um dia positivo, mas bem próximo da estabilidade. Então, pequenas movimentações apenas sendo registradas para o Brent e para o WTI, para ambos. Nós temos 0,05% de alta no WTI, que tem 74 dólares e 70 cents por barril. No Brent, são 77 dólares e 56 cents, com 0,01% de alta. Então, bem próximo da estabilidade, mas do lado positivo da tabela, trabalhando o petróleo nesta segunda-feira. O gás natural já tem uma queda mais intensa, 5,8% de baixa. O ouro, a prata e o cobre também trabalham no vermelho. Quem mais recua agora é a prata, 1,1% de queda, seguida do cobre, 1,04% de baixa, e isso está bastante conectado também aos números mais baixos da indústria chinesa, e também o ouro trabalhando com 0,3% de queda. Entre as metálicas é o que menos recua, portanto, na manhã
dessa segunda-feira, nesse início de semana. O dólar index também abre a semana no vermelho, tem 106 pontos com 995, 0,2% de baixa. Então temos aí o dólar index, inclusive, perdendo patamares importantes, patamares psicológicos importantes também para o mercado, e isso precisa ser monitorado. Para concluir, ou melhor dizendo, a nossa rodada de preços desta segunda-feira, deste início de semana. Na Malásia, óleo de palma fechando estável e nós já temos a Bolsa de Dalian com as suas negociações paradas em função do feriado na China, por conta do feriado do Ano Novo Lunar. Então, já as negociações sendo interrompidas, começou o feriado chinês, o maior e mais importante, portanto, para este momento. Estamos de olho. 8h06 pelo horário de Brasília. Depois dos preços, vamos às manchetes com as nossas notícias da manhã. Bom, de olho direto nessa confusão entre Estados Unidos e Colômbia e os impactos que isso pode ter para o agronegócio. De forma bastante resumida, o contexto aponta essa dificuldade ali de relações entre Colômbia e Estados Unidos, ao passo em que Trump, dando sequência às suas políticas de imigração, levou, assim como fez com brasileiros também, mandou ali um avião, né, de deportados, de colombianos ilegais, de volta à Colômbia. Num primeiro momento, o país, né, não aceitou de volta os seus deportados. E nisso, Trump já fez um movimento imediato de impor uma série de sanções à Colômbia por conta disso. Então, houve ali uma rusga forte entre Donald Trump e Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Trocaram ameaças depois que o presidente colombiano bloqueou o pouso de 2 aeronaves militares nos Estados Unidos e gerou toda essa confusão. Depois, a informação que se tem, a mais recente, é de que Estados Unidos e Colômbia conseguiram entrar em um acordo para aceitação destes deportados. Lembrando, hein, são deportados ilegais, certo? Óbvio, eles têm que ser tratados com dignidade, como seres humanos, isso é indiscutível, porém, nós estamos falando de pessoas que estão vivendo ilegalmente em um outro país que não o seu país de origem. A Casa Branca disse na noite deste domingo que a Colômbia concordou com a aceitação irrestrita de imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e que o presidente Donald Trump não cobrará uma tarifa de 25% sobre o país, a menos que a Colômbia não honre este acordo. Depois que o presidente colombiano Gustavo Petro rejeitou o pouso dos aviões militares, afirmando que os Estados Unidos, abre aspas para Petro, não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos, Trump ordenou tarifas emergenciais de 25% sobre todas as importações do país, que seriam elevadas para 50% em uma semana. Além do aumento das tarifas, o presidente americano também ordenou uma proibição de viagens para cidadãos colombianos e uma revogação de vistos para autoridades colombianas nos Estados Unidos. Abre aspas para Trump na rede social Truth Social, que é a própria rede social do Donald Trump, dizendo: essas medidas são apenas o começo. Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais com relação à aceitação e retorno dos criminosos que eles forçaram a entrar nos Estados Unidos. Horas depois, Gustavo Petro anunciou um aumento retaliatório de 25% nas tarifas dos Estados Unidos em uma série de postagens nas redes sociais, atacando Trump e o secretário de Estado Marco Rubio. O presidente colombiano disse que se opunha ao uso de aviões militares e ao tratamento dos deportados, mas deixou a porta aberta para a Colômbia receber repatriados viajando em aviões civis. No final da noite de domingo, no entanto, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, anunciou que os Estados Unidos e a Colômbia concordaram com uma aceitação irrestrita de deportados colombianos e permitiram que eles fossem devolvidos ao país, inclusive em aeronaves militares dos Estados Unidos, sem limitação ou atraso. A secretária disse ainda na declaração que os Estados Unidos não assinaram tarifas ou sanções econômicas ordenadas por Trump, a menos que a Colômbia não honre
não honre este acordo. E afirmou também que as tarifas e sanções serão pausadas, mas as sanções de visto contra autoridades colombianas e as inspeções alfandegárias mais rigorosas de cidadãos colombianos e navios de carga, ordenadas por Trump no início do domingo, permanecerão em vigor até que o primeiro avião seja devolvido com sucesso. Pois bem, aí seguem essas discussões todas e há portanto, esse alerta em torno da condução do mercado de milho. Caso isso se estabeleça e essas tarifas realmente em algum momento elas sejam implementadas, essa confusão toda deverá gerar uma demanda maior de milho do Brasil e da Argentina, e isso está ali na conta. A Agriinvest Commodities fez um pequeno relato sobre isso e ele disse: nós temos ali uma sinalização bastante evidente que nós teremos com essa tarifação uma demanda maior, né, pelo milho da Argentina e do Brasil. Pode mudar a cara do mercado com a tarifa de 25% sobre o milho americano. Argentina e Brasil entram no jogo. A Colômbia importa 6 milhões de toneladas de milho e 2 milhões de farelo por ano. No caso do milho, 100% do que eles importam é de milho dos Estados Unidos. O México também pediu o pouso de aviões com deportados. Trump ainda não falou nada a respeito. O México já está de olho no milho do Brasil e já há pedidos de ofertas para julho. Então já era sabido que todas as políticas que envolvem Donald Trump e todas as suas declarações poderiam mexer com os mercados. Vejamos como é que isso vai se dar. Fato é que há no radar, no horizonte, a possibilidade de um aumento das importações de milho, portanto, ou das exportações de milho, na verdade, por Brasil e Argentina diante desse cenário. 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Na nossa segunda manchete desta segunda-feira, ainda falando sobre o mercado de milho, o CPEA trouxe as suas informações nesta segunda-feira, apontando que, de fato, os preços pouco estão variando aqui no mercado nacional. E isso está bastante relacionado ali a uma movimentação do mercado em observar os trabalhos de campo. Tanto a conclusão da colheita da safra de verão, quanto o andamento do plantio da segunda safra. Veja só, levantamentos do CPEA mostram que os produtores continuam focados na colheita da safra de verão e no início da semeadura da segunda safra. Assim, o ritmo das negociações está mais lento e os preços registram leves ajustes na maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. De um modo geral, enquanto o clima seco e quente em parte do Paraná e do Rio Grande do Sul favorece a colheita da safra de verão, e são dois estados importantes no plantio da safra de milho-verão, também gera preocupação com a semeadura da segunda safra, em especial no Paraná, como também no Mato Grosso do Sul. Já em Mato Grosso, o maior volume de precipitações nos últimos dias tem reduzido o ritmo das atividades de plantio. Então, o milho, ele tem agora uma série de fundamentos climáticos a serem monitorados, duas safras em andamento, uma se concluindo, a outra começando. Já vínhamos de uma quebra de safra na última temporada, por isso o excesso de monitoramento sobre o clima, com toda razão, por parte do mercado, por parte dos produtores, dos agentes compradores, inclusive. Então, há essa sinalização. Soma-se a isso, para o mercado brasileiro, toda essa confusão de Donald Trump com países importantes que são players desse mercado e players importantes da importação de milho de milho americano. Então, estamos falando de novo de Colômbia e México. Então, este mercado pode sofrer aí alguns ajustes caso todas essas informações venham a se confirmar. Ainda é um pouco cedo, ainda é embrionária a informação para entendermos o impacto disso para o mercado brasileiro. Vai ter, caso elas se confirmem, inevitavelmente. Então, precisamos monitorar esse entendimento. Fora que nós temos aí o andamento do dólar, também trazendo uma sinalização diferente, então tudo isso precisa estar na conta, tudo isso precisa ser contabilizado. Na última semana, nós tivemos uma certa pressão sobre os preços do milho no Brasil, né? Nós tivemos, inclusive, uma entrevista bastante importante feita pelo Guilherme Dorigatti, que vale a pena a sua revisita para começar bem a sua semana quando o assunto é mercado de milho, com o Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora, apontando que
Na última semana, os preços do milho recuaram, pressionado pela Argentina, lembrando que as retenções para o milho argentino também foram diminuídas, mas mas o mercado ainda trazendo boas oportunidades para a safrinha de 2025. Os estoques aqui no nosso país estão baixos, os nossos estoques de passagem de milho, a demanda interna é crescente e há um bom potencial de exportação, devendo trazer, portanto, essas boas oportunidades de comercialização para o milho aqui para o produtor brasileiro. Então, todas essas informações, repito, estão na conta e precisam ser absorvidas. 8 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Falando agora sobre a condição climática do Brasil, previsão do tempo. Tem mais chuvas sendo previstas para Sudeste e Nordeste, com inclusive alerta dos institutos de meteorologia. Veja só, o destaque da previsão do tempo para este início de semana vai para a possibilidade de chuvas fortes em regiões do Sudeste e também do Nordeste, onde os volumes já atingiram patamares históricos. Nós temos a informação de que a Metsul informa que no Sudeste os estados mais afetados deverão ser São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, este último com chance de chuvas para as áreas do Sul, além do Triângulo Mineiro. Abre aspas para Metsul. Vários pontos devem ter acumulados na semana de 100 a 200 milímetros, com alta chance de algumas localidades anotarem marcas superiores a 200 milímetros, de 200 a 300, na verdade, não se afastando até volumes isoladamente superiores. Em São Paulo, as chuvas fortes registradas desde a última sexta-feira, dia 24 de janeiro, mostrou ali a sinalização de muito estrago, muita destruição, em especial na capital paulista, e a passagem de uma frente fria fez, inclusive, a Defesa Civil do Estado emitir um alerta de previsão com chuvas intensas para o estado até o próximo dia 28, então amanhã, terça-feira. O risco é alto para temporais em áreas como a região metropolitana e a capital, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba. A precipitação também será destaque em alguns estados do Nordeste, segundo projeções da Climatempo. De acordo com a empresa, as chuvas já estão acima da média em algumas regiões, como em São Luís, no Maranhão, com 456 milímetros de precipitações e a cidade registrando, portanto, o segundo janeiro mais chuvoso desde o início das medições que começaram em 1961. Isso vai pegar áreas de café, áreas de soja, áreas de milho, por isso precisa ter muita atenção. Tanto o Nordeste quanto o Sudeste estão ali no momento de conclusão das suas temporadas, das suas safras de verão e precisariam de uma estabilidade climática um pouco mais evidente para que houvesse, então, uma boa conclusão desses trabalhos de campo e também de conclusão das próprias lavouras, que vão sentindo já uma diminuição dos seus tetos produtivos em função dessas adversidades. Essa continuidade das chuvas, ela faz com que haja muitos dias seguidos nublados e a falta de luminosidade para esse momento onde as plantas estão ali olhando para a soja na sua fase de enchimento de grãos e tudo mais, vai trazendo uma preocupação ainda maior. Então era necessário que o clima se estabelecesse, se trouxesse ali a sua estabilidade para ter essa melhor conclusão das safras. Nós temos aqui alguns comentários, como por exemplo, o William Rodrigues falando conosco de Barretos, aqui no interior de São Paulo, 80 milímetros de chuvas, e chove aqui em São Paulo. Choveu muito aqui ali na região da Grande São Paulo, nesse final de semana, mais uma vez ali na região de Barueri, Itapevi, Carapicuíba, ali choveu muito. A própria capital paulista sofreu bastante. Panambi, no Rio Grande do Sul, conosco, a Lilian vai nos trazer mais informações. 22 graus em Nova Santa Bárbara, tempo aberto. Bauru, tempo nublado, diz aqui para nós o Renato Lourenção. Ou seja, vem mais chuva por aí. Aqui em Valinhos não é diferente. O céu está encoberto, devemos ter novos volumes de chuva chegando. Então, mandem para nós como é que estão as condições climáticas aí na sua região. Nós vamos, inclusive, inserir um bloco de previsão do tempo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Mais informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Seguindo com as nossas notícias da manhã. Olha só, a Aline, de Sorriso, Mato Grosso, final de semana com bastante sol. Boa notícia para quem está em Sorriso, hein, Aline? Chovia a cântaros aí na região,
para colher soja. Esse bastante sol foi registrado aí no final de semana. Espero que tenha permitido um avanço melhor da colheita. Bom, na sequência das nossas informações, falamos do tempo, agora vamos falar sobre o tempo fechando para o presidente Lula, porque a nova pesquisa da Genial Quest mostrou que a avaliação do governo piorou e a maioria dos questionados, dos pesquisados, apontando que o governo errou ali sobre aquela questão do Pix, que gerou uma série de desdobramentos, uma série de críticas, enfim. E então a informação é a seguinte: a avaliação e a aprovação do governo do presidente Lula pioraram em janeiro na comparação com dezembro, e o destaque das notícias negativas ficou com o episódio envolvendo o Pix, em que a maioria acha que o governo errou mais do que acertou, segundo mostrou a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Quest e encomendado pela Genial Investimentos, a avaliação negativa do governo foi a 37% contra o número de dezembro de 31%, enquanto aqueles que têm uma visão positiva foram de 33% para 31%. A avaliação regular teve uma queda também de 34% para 28%. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual. Principal reduto eleitoral de Lula, o Nordeste registrou a maior queda na avaliação positiva por regiões, passando para 37% contra 48% em dezembro, uma queda de 11 pontos percentuais na avaliação positiva de Lula no Nordeste. Atenção! Em relação ao trabalho que Lula vem fazendo em seu terceiro mandato, a aprovação caiu para 47% em janeiro contra 52% do avaliado em dezembro. No mês passado, enquanto a desaprovação foi a 49% contra 47% do mês de dezembro. A aprovação ficou abaixo do índice de desaprovação, numericamente pela primeira vez neste governo Lula 3. Também aumentou a parcela dos que acham que o Brasil está na direção errada, 50% contra 46% da pesquisa anterior, enquanto caiu para 39% a parcela dos que avaliam que o país está no caminho certo, contra 43% da pesquisa de dezembro. Então vamos repetir esse número. 50% dos brasileiros acham que o país está na direção errada e 39% avaliam que o Brasil está no caminho certo. Quais eram esses números no mês passado? 46% de direção errada, subimos para 50%, 43% no caminho certo, caímos para 39%. Então, o brasileiro já está entendendo e está deixando evidente que acha que o Brasil não caminha bem. A avaliação da economia pouco se alterou, mas em patamares ruins. Para 39%, a economia piorou nos últimos 12 meses, ante 40% em dezembro, enquanto melhorou para 25% e ficou na mesma para 32%. Então, temos também... É sempre assim, né? As pesquisas, elas mostram que o entendimento da economia, ela tem um impacto menor. O que tem um impacto maior nessas avaliações é o que está diretamente conectado ao dia a dia do brasileiro. Então, por exemplo, os alimentos foram um destaque negativo, com 83% dos entrevistados afirmando que os preços dos mercados aumentaram no último mês, contra 78% dos brasileiros que tinham a mesma perspectiva no mês passado. Os altos preços dos alimentos passaram a ser uma prioridade para o governo Lula, que anunciou que buscará medidas para reverter essa elevação. Vejamos, porque essas medidas continuam trazendo ali uma série de especulações do que o governo vai fazer na prática, porque na prática é preciso entender que nós vivemos numa economia de livre mercado e existe a curva que se encontra da oferta e da demanda para gerar preços. Então, tudo isso precisa ser ali colocado em pauta. Essa pesquisa na íntegra, com todos os detalhes, está disponível para você no noticiasagricolas.com.br. Aliás, eu vou deixar o link aqui disponível para que vocês possam depois checar essa informação. Vai ficar no nosso chat e vocês podem acessar essa informação e acompanhar depois em detalhes todo esse quadro da pesquisa e da avaliação de Lula. 8h25 pelo horário de Brasília. Uma outra informação importante que foi reportada nesta
nesta segunda-feira foram os dados da indústria chinesa, dados importantíssimos para o entendimento da economia local, para o entendimento da economia do país, e esses dados mostraram uma contração inesperada nesse mês de janeiro que está prestes a se encerrar. Veja só, a atividade industrial da China contraiu inesperadamente em janeiro, de acordo com uma pesquisa oficial divulgada nesta segunda-feira, atingindo o nível mais fraco desde agosto e mantendo vivos os pedidos de estímulo na segunda maior economia do mundo. O índice de gerente de compras, o PMI oficial de indústria, caiu para 49,1 pontos em janeiro, de 50,1 em dezembro. E isso está abaixo da marca que separa contração de crescimento. Por isso é preocupante. Também ficou abaixo da expectativa de 50,1 em uma pesquisa da Reuters. A economia chinesa atingiu a meta de crescimento do governo de 5% em 2024, mas de forma desequilibrada, com as exportações e a produção industrial superando em muito as vendas no varejo e o desemprego permanecendo elevado. A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas já em 1º de fevereiro para pressionar Pequim a reprimir o tráfico de precursores químicos do fentanil, corre o risco de expor a dependência de sua economia das exportações para o crescimento. O PMI não industrial, que inclui serviços e construção, também desacelerou de 52,2 para 50,2 pontos de dezembro para janeiro. A informação conclui-se dizendo que as autoridades prometerão implementar mais estímulos ao longo de 2025, mas analistas temem que eles permaneçam concentrados em melhorias industriais e de infraestrutura, e em vez de nas famílias, o que poderia piorar o excesso de capacidade das fábricas, enfraquecer o consumo e aumentar as já persistentes pressões deflacionárias. Esse processo de deflação na China vem preocupando, vem trazendo uma série de desdobramentos e isso está também na conta. Estamos acompanhando. São 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos rapidamente passar pelos preços da soja na Bolsa de Chicago para a gente já começar o nosso quadro de entrevistas por aqui. Olha só, agora nós temos para o contrato março 10 dólares e 49 centos por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. O maio 10 dólares e 62, o julho 10 dólares e 73 centos por bushel e o agosto 10 dólares e 66, todos eles caindo um pouco mais de 5, 6 pontos entre estes que são os contratos mais negociados. Assunto para a gente entender no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo. Quero saber se você já está de feriado, já acendeu sua lanterninha do Ano Novo Lunar Chinês. E aí, cara, não tô sem dinheiro esse ano. Mas então tem que pedir isso, porque é o ano da serpente. Temos que pedir, então, ali, acender a lanterninha e dizer, por favor, Ano Novo Lunar, me traga um dinheirinho na conta. Como é que a cobrinha é, né? É. Ela se enrola, parece uma espiral. É assim que tá o mercado chinês. A espiral, como você falou, espiral deflacionária. Isso já tem bastante tempo e não mudou muito. Eu ouvi alguns relatórios de comentários de donos de restaurantes na China tentando inventar bastante e reduzir preço, de forma geral, queda de 20% no valor dos pratos em relação ao ano passado, que já vinha caindo. Quer dizer, os preços continuam caindo na China. Agora, Vaninho, como é que tá a sua expectativa justamente para esse feriado? Pode haver alguma informação importante vinda desses 10, 15 dias de festividades que mostrem que o consumo da China pode se acelerar um pouquinho ou pode continuar pressionado? O que que esse período que é muito importante para os chineses, para a Ásia de uma forma geral, mas olhando ali para a China especificamente, o que que ele pode nos trazer durante o seu acontecimento e depois? Olha, cara, eu diria o seguinte: tem duas coisas. Falando.
na questão do comportamento do chinês é bem importante, vai ter mais viagem, vai ter mais consumo de serviço, as grandes cidades estão distribuindo voucher, por exemplo, Xangai anunciou semana passada que ia distribuir mais uma pegada de cupons de desconto para cinema, restaurantes e tudo mais. O serviço vai continuar crescendo, porém, consumo de venda de carros, de imóveis, de mobília, essa coisa toda que envolve quer dizer, o mercado imobiliário chinês, aí só para baixo. Quando a gente pensa nos impactos disso para o mercado de commodities, o que que você espera? Como é que a gente pode ver esse reflexo acontecer, Vanin? As cadeias não mudam. Você tem mais volume, mais capacidade e o preço continua caindo. E nós estamos na cadeia. Quando falamos de soja, aí temos a soja, o farelo, a ração, o preço da carne, enfim, os preços continuam baixos. Isso é um péssimo cenário para nós que, no momento em que podemos ter um crescimento, uma alta de preço, fica difícil, porque lá na ponta, lá no chinês, o consumo continua ou mesmo ou até menor. Então, não ajuda muito. Inclusive, semana passada, fazendo call com a segunda maior produtora de rações do mundo, tá bom? Ela é chinesa, 26 milhões de toneladas de produção de rações. Eles projetam crescimento, porém, tirando fatia dos outros, não um crescimento do mercado chinês em si, quando se fala de rações de forma geral, mas sim vai crescer tirando ou comprando outros, enfim. Mas você vê como que no planejamento da segunda maior produtora de rações do mundo e segunda maior da China, ela não contempla um crescimento do mercado de rações. E isso, quando a gente pensa em China e no que ela demanda, principalmente do Brasil, traz sinais de alerta importantes, portanto. Olha, é o, bem complexo o cenário para esse ano, sem dúvida nenhuma. Agora já vamos falar da soja. Por exemplo, temos hoje leilão de soja na China, 79 mil toneladas, né? Não é um grande lote, mas 100% de demanda, tá bom? Nos últimos 4 leilões, que tivemos 210 mil toneladas no total, quase 100% também. Para começar, temos esse aumento da demanda pelos leilões na China, porque não tem alternativa. O estoque na China vai cair de cabeça. Agora, já caiu essa semana de novo, está perto de 4 milhões de toneladas. E com esse atrasaço aqui no Brasil, não tem alternativa, vai vender mais. Aí nós temos dois impactos, tá bom? Primeiro, quanto mais vende de leilões, mais pode ser maior o programa de rotação do estoque. Vendo mais, compro mais. Essa é a ideia. Na compra dessa soja, pode ser dos Estados Unidos ou pode ser da Argentina. Vamos ver esse pagodinho. Daí depois nós vamos falar aí das retenções que hoje se tornou oficial. E aí a Argentina concorreria na exportação do grão um pouco mais que os Estados Unidos, mas aí a gente tem que ver se vamos ter mais compras de carícia de soja americana. Mas veja, esse ponto, em teoria, seria bom para os Estados Unidos, porque daí geraria mais demanda pela soja americana, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa soja que está atrasada aqui no Brasil, ela vai ser embarcada de alguma forma, quando a coisa normalizar, porque já está vendido. E aí reduz agora de curto prazo o esmagamento na China, não agora, provavelmente ali em final de março, abril, vai reduzir por falta de soja, devido ao atraso aqui no Brasil. Essa redução de esmagamento ela não volta mais. Portanto, você vai ver na China um aumento da cobertura das indústrias, não porque elas compraram mais, mas sim porque processaram menos em abril e as compras já foram feitas, portanto, vai crescer a cobertura para os meses à frente. Provavelmente o agosto e o setembro,
porque daí já tem menos soja mesmo, e geralmente as margens não são boas nessa transição. Então, veja, não é bom para o nosso programa de exportação. Era isso que eu queria entender. Então, de uma forma geral, o nosso programa de exportação poderia ter uma. Não sei se essa é a melhor forma da gente resumir, mas uma competição um pouquinho maior, um pouquinho mais intensa. Não vai ser tão, abre aspas, fácil, nunca é, fecha aspas, do que em outros anos, Vanin. O Brasil não tem o que fazer com a soja, tá bom? Temos um crescimento de esmagamento interno, 2,5 milhões, 3 milhões talvez. E agora, dependendo do tamanho da produção, nós vamos ter que exportar 105, 106, 107 milhões de toneladas. Mas isso vai acabar trazendo um crescimento para o final do ano, na janela americana. Aí é ruim para os Estados Unidos. O Brasil tendo mais soja no final do ano sempre é ruim para eles. E é parecido com 23, de 23 para 24. O Brasil tinha bastante soja no final do ano, acabou tirando um pedação do programa americano ali, outubro, novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro. É pior para os Estados Unidos do que para nós. Bom, vamos acompanhar. Vanin, tem um comentário aqui, ó, do William Rodrigues. Gosto de todos os analistas que vêm no Notícias Agrícolas, mas o time da Greenvest fala a minha língua. Então já tô te trazendo esse Ô, elogio aqui para você. Pois é, para obrigado você. aí, garotinho. Pois é. Vanin, além dessa questão, dessa condição do nosso programa de exportação, como é que o mercado está olhando para tudo que está acontecendo ao mesmo tempo? Então, você citou essa questão das retenções. No final da última semana, entre quinta e sexta-feira, isso trouxe uma pressão para o farelo bastante intensa. Então, primeiro eu quero entender a sua avaliação dessa baixa das retenções, dessa diminuição na cobrança, e se isso pode realmente promover uma chegada de oferta mais robusta de produtos argentinos ao mercado, embora agora os argentinos estejam sofrendo mais uma vez com adversidades no clima. Como é que o mercado vai costurando todas essas informações? Temos duas janelas, tá bom? Temos agora 5 meses, final de junho, passou a valer hoje, agora oficial, de manhã, já saiu lá no Diário Oficial, sem surpresas, e aqueles percentuais que todos já viram. Uhum. E aí, quer dizer, o produtor argentino tem 5 meses, praticamente, final de junho, para ganhar um ágio, um prêmio na sua soja de 80 centavos por bushel. Isso considerando o preço do FOB lá na Argentina de sexta-feira. 80 centavos por bushel, amigos. Paulada, coisa grande, tá bom? Se a gente fizer conta em reais, vai dar aí uns 11 reais, algo Certo. assim. Da E noite pro dia, ninguém esperava isso aí. não é pouco, hein, Vanin? O, Não é pouco, hein? oi? Não é Não pouco. é pouco, tá bom? E é um ticket com validade, que aí, 1º de julho, já não vale mais. No caso do milho é menos, e do trigo também, perto aí de 15 centavos por bushel. Porque a redução foi menor, e também o preço do milho e do trigo no FOB é menor, mais baixo. Enfim, o foco é a soja, que é o que traz mais dólares para a Argentina devido ao volume e o valor. Sim. A ideia é um soy dólar, só que de uma forma mais diluída. Nos soy dólares que nós tivemos em 2023, eles tiveram durações de 2 semanas até um mês. Agora são 5 meses, incluindo a safra nova, porque daí vai pegar um pedaço da primeira soja que o produtor colhe. O produtor argentino ele colhe mais ou menos, histórico, soja, 5% em abril, uns 25% em maio e o restante no mês de junho. Se a gente pensar assim, quanto que pode entrar no mercado a mais? Esse é o ponto. Quanto de farmer selling pode vir a mais para o mercado, falando de soja? Bom, safra velha está com 73% vendido, então temos aí 27% para entrar. Vamos dizer que zere, tá bom? Não vai zerar, mas vamos dizer. Quanto que isso dá? Olha, vai dar mais ou menos aí uns 10 milhões, 11 milhões de toneladas de soja.
E também entra um tanto a mais na safra nova. Soja que o produtor consiga colher e vender e embarcar até o final de junho. Falando de quem que vai levar essa soja? Provavelmente são as processadoras. Então ele tem que conseguir embarcar o farelo e o óleo até no máximo. O navio tem que sair da China, a China tem que sair da Argentina até o final de junho, tá bom? Então esse é o ponto. Quanto de farmer selling a mais vai trazer para o mercado? E claro, esse farmer selling de soja, uma parte dele pode ir para exportação e grande parte para o esmagamento, trazendo mais oferta de farelo. No geral, Carla, eu fiz uma conta, uma simulação, assumindo aí algum crescimento de farmer selling de Uhum. soja, e eu cheguei assim mais ou menos que a Argentina pode ofertar 2 milhões de toneladas de farelo a mais do que seria Certo. o normal, por exemplo, ano passado, que foi uma safra normal, nessa janela de fevereiro, que começa agora, até o final de junho. Então, 2 milhões a mais de farelo. Pressão, tá? 2 milhões, o Brasil vai trazer mais volume e os Estados Unidos também. Vaninho, quem é o principal comprador desse farelo chinês, desse farelo argentino? Opa, Você me pegou, hein? confundiu, você jogou a isca, É, eu mordi na hora. já mordeu. Quem que é o comprador desse farelo da Argentina? O farelo da Argentina é menos dependente da Europa do que o Brasil. O Brasil, vamos lá, Certo. nós temos três tipos de farelo. Farelo Hypro, que é o farelo americano, mínimo de proteína 46%, em alguns casos 47%. Então, esse é o mínimo, não pode ser menos. E aí também tem um ponto importante, fibra. Por que que o farelo é hyper? Porque ele tem menos fibra. E aí a fibra, no máximo, é 3,5. Na Argentina é o Profat. Então, 46 mais 2, 46 de proteína, 2 de gordura, óleo. O Brasil é o com menos proteína. Aqui a gente pode chegar a um mínimo de 45, 45,5 a combinar. Esse é o chamado pellet. Por que que a proteína é mais baixa? Porque a fibra é mais alta, máximo de 7,5. Nosso farelo é o que menos vale. E o nosso principal mercado é a Europa, 43%. Para onde vai a Argentina? Vai mais para a Ásia e aí concorre com os Estados Unidos, tá bom? Oriente Médio, Norte da África, eles gostam mais desse farelo, e até o nome fala, uma farinha, uma textura, Uhum. granulometria bem diferente do nosso. Esse é o mercado da Argentina. Ásia, Norte da África, Oriente Médio, concorrendo com os Estados Unidos principalmente. Ivanin, eu ouvi de alguns analistas na última semana que a indústria aqui no Brasil estava pagando melhor que a exportação. Que nós tínhamos ali umas oportunidades boas de comercialização para o produtor que precisava ali avançar com alguns negócios. Você compartilha dessa análise? Você acha que de fato a gente tem um momento onde realmente a nossa demanda interna está um pouquinho melhor e faz um pouco mais de sentido para quem precisa avançar um pouco com os seus negócios agora? E mais do que isso, te pergunto, se isso de fato está acontecendo, o que justifica neste momento a nossa indústria está pagando melhor do que a exportação? Bom, o negócio é o seguinte: tanto a indústria quanto o exportador estão com um pipinaço, mas ele é de curto prazo. Se você tem soja para entregar, por exemplo, semana passada era assim, semana toda. Olha, soja para entrega segunda-feira, hoje, é R$ 6, R$ 8 mais cara do que a soja para entregar durante essa semana, tá bom? Ou fevereiro, cheio. Esse é o ponto. Então, na verdade, todo mundo concentrado em duas janelas, tá bom? Essa janela super spot, aí paga-se R$ 6, R$ 8 a mais por falta de soja e compromissos. Navios de farelo e de soja estão aí nomeados um monte e não tem soja ainda no sistema. E, claro, aí a briga é boa. Agora, aí você vai ter indicação de compra, daí já para abril, maio e junho, pouco ainda. Mas aí já é uma janela mais longa e aí é o exportador olhando. Então, na verdade, você tem tanto indústria quanto exportador pagando bem mais caro pela soja, pela falta dela, mas é assim, super spot, coice de porco total, curto. Certo. Vanin, para a gente finalizar,
como é que essa semana está prevista para o mercado brasileiro diante do que está acontecendo? Temos essa China já começando seu feriado, essa questão da Argentina, tem essa questão do nosso clima por aqui. O que o produtor brasileiro tem que colocar, fazer uma listinha para acompanhar essa semana? Bom, amigos, temos esse. Falando de complexo da soja, tem essa questão da Argentina, quanto de farmer selling vai trazer. Eu acho que vai trazer um tanto. E aí, isso é pressão principalmente para o farelo. E daí para a soja por tabela. E o outro ponto é o clima. E o clima, amigos, volta a ficar esquisito, porque daí nós vamos ter, de novo, aquele padrãozão. Nada bom. Temos uma Argentina quente e seca, temperaturas sobem de novo, falta de chuva. O Rio Grande do Sul, não todo ele, mas a parte mais ao sul do estado. Quem vai sofrer mais mesmo é a Argentina junto com o Uruguai. E lá para cima, aí nós temos de volta o padrãozão de muita chuva. E tempo nublado, e temperatura mais baixa do que o normal. Não vai ajudar na colheita, tá bom? Isso é autista para Chicago, tá? Soja. Porque China, com essa coisa toda, esgoelada, não agora, mas daqui a pouco, como eu comentei, vai faltar soja lá, vai diminuir o esmagamento. Venda de soja nos leilões é agora ou nunca, tá bom? Se a gestora das reservas na China quiser dar liquidada, uma limpada nos seus estoques, é agora. E como a gente já viu esse leilão de hoje, 100% de demanda, na verdade não foi 100, foi 230, amigos. Tá bom? Se tivesse mais, venderia. E preço subiu. Subiu em torno aí de uns US$ 15 do preço de abertura para o fechamento. Isso é um claro sinal de que o chinês não vou ter farelo para entregar e o consumidor final de farelo preocupado também. Então, esses são os dois pontos importantíssimos. Eu diria que o clima é mais importante, porque daí vai mexer com a produção na Argentina e, principalmente, esse atraso no Brasil. E o safrinha, bomba, e a peruca voa, porque está super atrasado, muito atrasado, e o risco é bastante grande de você ter impactos negativos na produtividade para um ano que o crescimento do consumo interno vai ser grande. E ainda dá para morder um pouquinho se do cenário internacional se o Trump avançar com essa história de Colômbia e México Ah, e eles quiserem vir comprar milho nosso, né, Vanin? pau, essa é uma outra história aí que o Brasil pode surfar mais demanda por milho. Sim. Bom, E Colômbia foi um temperinho, deu em nada. O Petro afinou, então virou um Petrinho. Afinar, tem que afinar, né, malucos? Pomba, a Colômbia é super mega dependente dos Estados Unidos para tudo. Mas, enfim, o México é uma história ainda que nós vamos ver. E já temos pedida de ofertas aqui do Brasil, de milho para julho. E temos já reporte de barcos de soja negociados, sem muitos detalhes ainda, mas hoje o Brasil dá melhor conta, posto México, para a indústria local do que a soja americana. bom. Durmam com este barulho. Segunda-feira que vem tem mais. Eduardo Vanin, meu amigo, muito obrigada. Sempre bom começar a semana contigo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Posso fazer um pequeno jabazinho, assim, minúsculo? Fique à vontade. Malucos, acompanhe lá o canal do YouTube Grão Guru, tá bom? E no LinkedIn também, no Instagram e tal, para quem está aí ouvindo e pretende, deveria buscar a certificação Ancor de Agrocem. É a minha contribuição, me ajuda aí para quem está pensando em fazer isso. Então, materiais educacionais. Maravilha, Grão Guru. conteúdo de altíssima qualidade, senhoras e senhores. Obrigada, Vanin. Muito bom. Beleza? Boa semana a todos. Tchau. Obrigada pra você também. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom, senhoras e senhores, ó, de fato, viu? Conteúdo de altíssima qualidade que vem do Grão Guru. Pesquisa lá no YouTube, que você vai achar conteúdos educacionais muito bons. 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer a todos os comentários que estamos recebendo aqui. Ivan, vamos guardar essa sua pergunta. Vou fazer ela para mais especialistas e a gente responde aqui ao longo da semana. O novo comando do USDA, como é que fica? Vamos falar disso. E a todo mundo que mandou aqui as suas mensagens, foi trazendo aqui os seus reportes, a gente vai fazer
vai continuar essa conversa ao longo dessa semana, certo? A gente vai concluindo por aqui a edição dessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 do Bom Dia Agronegócio, já te convidando a continuar conosco acompanhando a nossa programação. Já já tenho Realidades das Safras com o Guilherme Dorigatti aqui ao vivo para você no Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu te vejo amanhã a partir das 8 horas da manhã aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia e bons negócios.